Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Francisco. Meu trabalho ele é intitulado como Risco de Inundação na Subbacia do Rio Itaquera e teve a colaboração ainda do professor Zaidan e do aluno de graduação Diogo Lapa, ambos da UFJF. Eu dividi a apresentação em 6 pontos. Eu passo pela introdução, destaco a metodologia, passo então para discutir um pouco da área de estudo, depois apresento os resultados e faço minhas considerações finais, apresentando então as minhas referências usadas na apresentação. Então vamos lá para a introdução. Um relatório elaborado pelo Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres ambientais destacou que 90% dos desastres ambientais nos últimos 30 anos estão relacionados à questão climática. E a maioria desses eventos estão ocorrendo tanto na Ásia quanto na América Latina, que é, de fato, o local onde o Brasil se encontra. E dentre esses eventos, somente as inundações promoveram mais de 160 mil mortes. Dessa forma, o geoprocessamento pode ser uma ferramenta importante tanto para a gestão do risco urbano quanto do planejamento ambiental. Todavia, é difícil a gente acreditar que nos mais de 5 mil municípios do Brasil tenham pessoas habilitadas nas técnicas de geoprocessamento a fim de auxiliar a gestão ambiental dos municípios brasileiros. Assim, é preciso que a gente elabore metodologias mais simplificadas para tentar pelo menos fazer mapeamentos preliminares a fim de gerar material subsídio para a tomada de decisões nesses municípios. Então, o objetivo do meu trabalho, na realidade, é aplicar uma metodologia simplificada para mapeamento preliminar do risco de inundação, elaborada por Ferraz em 2018, no município de Teresópolis. O fato é que Ferraz aplicou a metodologia dela no município do interior de Minas. E eu estou querendo aplicar a minha metodologia em Teresópolis, a fim de verificar como é que se comporta essa metodologia que ela aplicou em locais diferentes do território brasileiro. Então vamos lá, falar um pouco da metodologia em si. Inicialmente, Ferraz preconiza que a gente elabore 3 mapas básicos. Primeiro mapa de altimetria, depois mapa de declividade, por fim mapa de uso e cobertura do solo. O mapa de altimetria e declividade da bacia do rio Paquequé foi elaborado através das curvas de níveis obtidas no site do INEA, que a gente interpolou e gerou um MDE. E a partir daí a gente tirou as cartas de declividade e de altimetria. Já o mapa de uso e cobertura do solo, a gente foi lá no site do Comitê do Rio Piabanha e pegou o mapa de uso e cobertura do solo deles. Que a bacia do Rio Piabanha a bacia do Rio Paquequé é uma subbacia do Rio Piabanha, tá bom? Posteriormente a gente foi lá e definiu notas para cada uma das classes de altimetria, para cada uma das classes de declividade, para cada uma das classes de uso do solo. Posteriormente a gente estabeleceu pesos para cada uma dessas classes, equacionando com as notas, através da fórmula do risco de inundação que está aqui embaixo. Ó. A altitude vai ter um peso de 0,0882, o uso do solo vai ter um peso de 0,2431 e a declividade vai ter um peso de 0,6687. E por fim, a gente acabou gerando um mapa de risco de inundação de fato. E para validar esse mapa, o que a gente fez? A gente pegou os eventos de inundação e alagamento de Teresópolis em 2012 e verificou onde é que eles ocorreram, a fim de analisar se a ocorrência deles está dentro das nossas maiores classes de risco de inundação. Cabe um adendo aqui para destacar que a gente analisou junto tanto a inundação quanto o alagamento, porque a Defesa Civil da Prefeitura de Teresópolis, para os registros de 2012, não diferenciava o que é inundação do que é alagamento. Então a gente não tinha como diferenciar bem isso. Fala um pouquinho da área de estudo agora. A área de estudo é a subbacia do Rio Paquequé, localizada no município de Teresópolis, na área urbana dele. Basicamente, a metade da bacia, um pouco mais da metade da bacia é de mata, o resto é basicamente área urbana. Por conta dessa área ter um relevo muito bem trabalhado e alto índice de pluviosidade anual, normalmente tem muito mais trabalhos ali relacionados a
escorregamento do que a inundação. Porém, por mais que a inundação seja menos frequente na região, o fato é que ela causa muito grandes prejuízos. Por quê? Porque a inundação ocorre basicamente aqui, que é o centro da cidade de Teresópolis. E ali está o centro econômico, está o centro político, está o judiciário tá aqui também, o executivo, o legislativo. Então, a inundação que ocorre aqui gera grandes prejuízos para o município, de maneira geral. Por isso que a gente tem que tentar desenvolver melhor os trabalhos com relação à inundação nessa região do município. Vou discutir agora um pouco dos resultados das discussões. Basicamente, esse é o nosso mapa de risco. O que a gente pode perceber? Basicamente, o núcleo urbano do município se desenvolveu quase todo em áreas de médio risco para cima. Então, a gente tem uma cidade que basicamente está toda ou em áreas de encosta com risco a escorregamento ou em áreas de planície com risco à inundação. E quando a gente vai sobrepor lá os pontos de inundação que ocorreram em 2012, a gente teve volta de 11 eventos, né? A gente percebe que 3 eventos desses estão em áreas de alto risco, 3 eventos estão em áreas de médio e alto risco e 3 eventos estão em áreas de médio risco. Então, basicamente, dos 11 eventos, a gente vai ter ali 9 eventos que ocorreram todos acima do médio risco de inundação. Curiosamente, a gente vai ter aqui 2 eventos que ocorreram aqui no médio e baixo risco. E é interessante a gente perceber algo que eu falei anteriormente. A Defesa Civil da Prefeitura de Teresópolis não diferenciou bem no seu registro de ocorrência o que é inundação do que é alagamento. Então, talvez esses 2 aqui, que estão no médio e baixo risco, sejam eventos de alagamento ocorridos por alguma modificação no fluxo da drenagem ali do local, que na realidade foram pegos aqui também para o nosso modelo. Considerações finais. A metodologia teve bons resultados ali, de acordo com a realidade apresentada por Teresópolis. A facilidade de comunicação dos dados de fontes livres, como no INEA ou como vai ser no Via Banha, permite que esse mapeamento preliminar seja feito com certa facilidade, tanto em Teresópolis como em outros municípios do país. E isso abre a possibilidade para pessoas que não tenham, e a metodologia é tão simples que abre a possibilidade para que professores que não tenham, pessoal com alto nível de especialização e de processamento, possam se valer dessas técnicas para poder iniciar um mapeamento preliminar do risco de inundação. Porém, para trabalho futuro, ocorre a necessidade de ampliar e melhorar os registros de ocorrências de inundação, a fim de aprimorar o processo de validação do modelo, né? Porque, como eu falei, a gente pegou ali apenas no ano de 2012 e ainda tinha aquela ambiguidade ali relacionada ao que era inundação e alagamento, que talvez gerou um pouco de ruído no modelo. E para trabalho futuro, a gente tem que tentar melhorar, aprimorar um pouco melhor essa parte da validação ali com o registro de ocorrência do município. Basicamente, essas são algumas das fontes que eu usei no trabalho. E muito obrigado pela atenção e estou aberto para perguntas.